que você vai ver agora não é um ataque de mísseis. É o dossiê de como o Irã conseguiu o que nenhum exército alcançou. Um soldado das Forças de Defesa de Israel recebe uma mensagem de uma mulher desconhecida. Ela é jovem, bonita, tem fotos de viagens pela Europa, diploma universitário postado nos stories e um sotaque levemente israelense nas mensagens em hebraico. Ela diz que quer conhecer alguém que entenda o peso de servir ao país. O soldado responde, e naquele exato momento, sem perceber, ele abre uma porta que deveria permanecer fechada para sempre. Saudações, companheiros. Fiquem comigo até o final para entender como essa operação foi montada, camada por camada, aqui no Notícias Militares. Para entender a magnitude disso, precisamos voltar ao ponto onde tudo começou. O Irã enfrenta um problema estrutural em seu confronto com Israel. Enquanto as forças de defesa de Israel operam com tecnologia de ponta, drones autônomos, sistemas de inteligência artificial integrados, redes de vigilância de satélite. Infiltrar fisicamente essas estruturas é quase impossível. Agentes humanos dentro do território israelense correm risco imediato de exposição. O custo operacional é altíssimo e o risco de falha ainda maior. Então a inteligência iraniana fez uma pergunta diferente. Por que invadir uma fortaleza quando você pode convencer alguém de dentro a abrir a porta? A resposta a essa pergunta deu origem a uma das operações de espionagem mais sofisticadas e subnoticiadas dos últimos anos, uma campanha sistemática de sedução digital, controlada pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, contra soldados jovens das Forças de Defesa de Israel. A operação começa muito antes de qualquer contato com o alvo. Equipes ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica constroem identidades falsas com precisão cirúrgica. Fotos reais são extraídas de contas aleatórias da internet. Mulheres jovens, de aparência ocidental ou israelense, com traços que não levantam suspeitas. Históricos completos são fabricados. Universidade, cidade natal, viagens, hobbies, família. A identidade precisa ser coerente em todos os detalhes, porque o alvo vai pesquisar. Jovens soldados não são ingênuos, eles verificam. Por isso, o perfil precisa resistir ao escrutínio. As plataformas escolhidas são Facebook, Instagram, Telegram e WhatsApp. Não por acaso. São exatamente as redes onde soldados jovens passam o tempo fora do serviço ativo. De acordo com fontes de inteligência, células ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica operavam dezenas de perfis simultaneamente. Em alguns casos, o mesmo operador controlava mais de 22 identidades diferentes, cada uma direcionada num tipo específico de alvo. Segundo uma investigação divulgada pelo Iran International em dezembro de 2023, uma operadora identificada como Samira Baghbani Torchizi utilizava o codinome Orolga e se apresentava como uma imigrante judaica residente em Londres. A mesma investigação aponta outra operadora, identificada como Hanieh Ghaffarian, associada à cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, que construía vínculos emocionais prolongados antes de qualquer solicitação concreta. Aqui está o detalhe que muda tudo. Elas não eram avatares virtuais. Usavam os próprios rostos nas fotos, mas construíam personas completamente fictícias. Não havia robôs nessa operação. Havia mulheres reais, treinadas, pacientes, conduzindo uma guerra de pessoas contra pessoas dentro de um smartphone. A seleção dos alvos não era aleatória. A prioridade absoluta da operação eram soldados jovens com pouca experiência em segurança digital, recrutas recentes, conscripts em serviço ativo e especialmente membros de unidades sensíveis. Entre os alvos mais cobiçados, a Unidade 8200, o Núcleo de Inteligência de Sinais e Operações Cibernéticas das Forças de Defesa de Israel. Mas como um jovem treinado para a guerra cibernética caiu em um truque tão antigo? A resposta está na paciência cirúrgica de uma mulher chamada Samira. Preste atenção no que ela pediu a ele. Infiltrar a rede humana ao redor dessa unidade significava tocar o sistema nervoso central da inteligência israelense. Não pelos sistemas, mas pelas pessoas. A Unidade 8200 concentra operações de inteligência de sinais, interceptação de comunicações e guerra cibernética ofensiva. Comprometer um único de seus membros, mesmo com dados periféricos, equivale a ganhar uma janela para os métodos, rotinas e, possivelmente, os contatos operacionais de toda a unidade. A abordagem inicial era sempre suave, nada agressivo, nada que levantasse alarme, uma mensagem casual, um comentário numa foto, um flerte discreto. A construção de confiança podia levar dias ou semanas, e essa paciência era a parte central do método. O objetivo não era uma resposta imediata. Era a criação de um vínculo emocional genuíno. Então vinha o primeiro teste. Antes de qualquer pedido militarmente sensível, o operador iraniano fazia algo simples.
Me manda uma foto da vista aí do seu trabalho. Ou, como é o lugar onde você fica? Ou ainda, você pode me mostrar o tipo de veículo que você usa no serviço? Esse primeiro pedido cumpre 3 funções simultâneas. Testa a obediência do alvo, mede o nível de risco que ele está disposto a aceitar e valida o nível de acesso que ele efetivamente possui. Segundo a mesma investigação do Iran International, Torchise fez exatamente isso. Pediu a foto de um veículo militar e questionou se era secreto ou classificado. A pergunta em si era uma armadilha. Ao responder que não era tão secreto assim, o soldado já havia cruzado uma linha. Se o alvo cooperava, a escalada era gradual e calculada. Os pedidos evoluíam de fotos casuais para informações sobre rotinas de patrulha, acesso a instalações, estrutura física de bases, horários de revezamento. Em paralelo, os operadores introduziam ferramentas técnicas, links infectados, disfarçados de aplicativos de mensagens, arquivos enviados como presentes digitais, apps falsos que, uma vez instalados, transformavam o smartphone do soldado em um dispositivo de vigilância ativo. Parem tudo. Vocês acham que o exército deveria confiscar o celular de todo soldado em serviço? Ou isso é impossível em 2026? Escrevam proibir ou liberar nos comentários. Eu quero ver o debate pegar fogo aqui embaixo. O grupo iraniano vinculado a essas operações, identificado pelos serviços de inteligência ocidentais como Charming Kitten, também rastreado como Mint Sandstorm pela Microsoft e como APT-35 pela Mandiant, opera desde pelo menos 2011 e é diretamente subordinado ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. Suas operações já comprometeram jornalistas, acadêmicos, empresas de defesa e funcionários governamentais nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Israel é o alvo preferencial, mas está longe de ser o único. Aqui, companheiro, entra o dado que muda tudo. De acordo com declarações públicas do Shin Bet, a operação não resultou em vazamento estratégico crítico. Nenhum sistema central foi comprometido. Nenhuma rede classificada foi acessada diretamente. Mas isso não significa que a operação falhou. Significa que seu objetivo era outro. O que foi efetivamente coletado: localização aproximada de instalações, padrões de movimentação de tropas, estrutura física de bases, rotinas operacionais, dados periféricos de dispositivos pessoais, é exatamente o tipo de informação que, nos manuais de inteligência militar, recebe o nome de ouro cinza. Não é explosivo sozinho, mas combinado com imagens de satélite e dados de sinais interceptados, ele monta um quebra-cabeça operacional de enorme valor. Houve múltiplos casos de soldados comprometidos. Dispositivos pessoais foram infectados, informações periféricas foram extraídas. Os números precisos não foram divulgados oficialmente, o que por si só é uma forma de confirmação. Agora pense no que isso representa estrategicamente. Antes, espionagem significava agentes infiltrados, homens e mulheres que arriscavam a vida para obter informações dentro de territórios inimigos. O custo era imenso, o risco potencialmente fatal. A escala, limitada. Hoje, uma operadora associada a Mashhad consegue construir 22 vínculos emocionais simultâneos com soldados israelenses, sem fronteiras, sem risco físico direto, com escala massiva e custo operacional próximo de zero. Ela não precisa de documentos falsos, rotas de fuga ou contatos diplomáticos. Ela precisa de um smartphone, de paciência e de um perfil convincente no Instagram. Essa é a mudança de paradigma que os grandes estados ainda estão tentando absorver. A guerra não acontece apenas no campo de batalha, nos céus ou no espaço cibernético. Ela acontece no lugar mais vulnerável de qualquer sistema de segurança do mundo, o fator humano. Israel pode ter a unidade 8200, pode ter satélites, drones e algoritmos de inteligência artificial que monitoram fronteiras em tempo real, mas enquanto houver um soldado de 18 anos com um smartphone e um momento de solidão, haverá uma abertura. A operação iraniana não é um episódio isolado. Ela é parte de uma arquitetura maior, construída ao longo de anos, que combina espionagem digital com recrutamento presencial, engenharia social com malware sofisticado e manipulação emocional com coleta sistemática de dados de localização e movimentação. O Washington Institute for Near East Policy catalogou 39 plotagens iranianas conhecidas em Israel entre 2013 e 2025, com idades dos recrutados que variam de 13 a 73 anos. A maioria estava nos seus 20 anos, muitos eram soldados. Alguns sequer sabiam que estavam sendo usados como fontes de inteligência. Em casos mais recentes, a operação evoluiu além da sedução. Segundo reportagens do Ynet News e do Israel Hayom, de abril de 2026, pelo menos um jovem de 21 anos, residente em Jerusalém, foi recrutado via rede social por um operador iraniano e passou a documentar localizações estratégicas em Israel,
comprar equipamentos fotográficos a pedido dos seus controladores e receber pagamentos em criptomoedas. Ele foi preso. Mas quantos outros ainda não foram? Esse é o dado que os governos não publicam em comunicados oficiais. Porque admiti-lo seria admitir a extensão real da vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não tem solução tecnológica simples. Não existe patch de software para a solidão humana, não existe firewall para o desejo de conexão. O adversário iraniano sabe disso e construiu uma doutrina inteira em cima dessa verdade. Enquanto exércitos investem bilhões em tecnologia, algumas das informações mais sensíveis do planeta continuam sendo entregues por uma simples mensagem no celular. Se você quer acompanhar a realidade dos fatos militares sem filtros e sem eufemismos, se inscreva no canal agora. Fique em posição. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio.